essa troca do Paê com o David no segundo tempo, e é daí que sai o gol também, mesmo o Praxedes participando, eu acho que ele não jogou bem. O Paê se mostra muito solto, se mostra muito alegre, se mostra disposto a ajudar, joga 90 minutos. Se eu não me engano, foi a primeira vez que ele jogou 90 minutos com a camisa do Vasco da Gama. E joga bem, aguentando fisicamente, sendo importante, brigando até. Isso é veia de vencedor. E é uma veia, é uma mentalidade que se cria com trabalho. Se cria porque você tem um técnico como o Ramon Dias, um cara que muda vestiário, como o Emiliano Dias, que fala, essa equipe precisa se acostumar a ganhar. Seja amistoso, seja uma final de Copa do Mundo, tem que se acostumar a ganhar, tem que se acostumar a batalhar. O Vasco tem que aprender a ganhar de novo. Então, essa é a importância, sem dúvida alguma, de uma pré-temporada, de união. Porque futebol é tática, é físico, mas é também isso aqui, ó, psicológico, mentalidade. A mentalidade, ela molda um time. E quando você alia desempenho técnico, desempenho tático com a mentalidade, a sua chance de vencer é muito maior, tá? Então, o Paê, que eu falo isso há 7 meses, não tem a mínima condição de ser reserva do Vasco da Gama. A mínima. Ele é um jogador extremamente diferente. Completamente acima do nível do futebol brasileiro. Sempre foi craque. A carreira inteira dele é uma carreira de craque. Eu já falei isso aqui, é um cara que desempenha na Premier League. Não é qualquer jogador que consegue isso. Aí outro dia eu vi o cara, ó, Pedrosa, você é apaixonado pelo Paê. E eu falei isso na live, na última live aqui. É claro que eu sou apaixonado pelo Paê, cara. Olha a qualidade desse cara jogando bola. A clareza que ele tem. A inteligência. Ele tá sempre um passo à frente de todos os companheiros. Não só os companheiros, como os adversários. Ele joga demais. Demais, absurdo. E eu acho que o melhor reforço que o Vasco pode ter na temporada é esse cara estar adaptado, esse cara estar fisicamente bem, porque tecnicamente ele é um monstro. Eu vi no ano passado uma galera, porque o Paê foi abaixo do esperado. Abaixo do esperado, meu camarada. O Paê deu 6 pontos pro Vasco diretamente do pé dele. Contra o Fortaleza e contra o Bahia. Contra o América Mineiro. Entre outras participações que ele teve contra o Curitiba. Entre outras chances que ele criou e seus companheiros não aproveitaram. Só que era uma adaptação de língua, uma adaptação de temperatura, um cara que nunca tinha jogado num futebol parecido com o sul-americano. E todo mundo precisa de adaptação. E mesmo assim ele conseguia mostrar a qualidade dele. Agora, com ele adaptado, entendendo melhor a liga, a língua, se comunicando com seus companheiros, feliz, alegre, querendo, com o amor e o carinho que a torcida do Vasco abraçou o Paê, esse é o nosso melhor reforço. Não tenha dúvida. Ele é diferente em tudo. E ele tem que jogar o máximo de tempo possível. Ele sempre tem que estar em campo. Porque toda vez que ele pega na bola, seja errando ou acertando, ele pensa em perigo. Ele pensa em soluções. Então, não dá para abrir mão de um jogador como esse. Ao mesmo tempo, entendo que vão ter jogos onde ele vai jogar menos. Que é aquele jogo que você vai jogar mais de forma reativa, que é aquele jogo que você vai precisar marcar mais, que você vai precisar ter um vigor físico. Isso durante a temporada, tá, gente? Isso é um planejamento que com certeza é muito bem pensado pela comissão técnica. E o que mais me agrada em relação ao Ramon Dias é que ele não tem medo de mexer. Ele não tem medo de tentar. Ele não tem medo de mudar, de ter repertório. A melhor característica para um técnico é ele ter repertório. É ele muitas vezes mexer no time sem precisar fazer substituição, porque ele muda a função dentro de campo. Sabe? Então assim, Pedro, você tá deslumbrado? Não, não tô deslumbrado, cara. Mas é um bom indício. Ele jogou 140 minutos nos últimos 2 jogos e ele jogou bem. Ele foi hoje disparado o melhor jogador do time e do jogo. Jogou demais. Então um jogador desse calibre, cara, numa equipe que ainda não é um primor técnico, não dá pra abrir mão dele. Não tem como. Sabe? Porra, vocês estão lembrando aí no chat, a fatiada dele é brincadeira, pô. É coisa de maluco.
Toma ali fatiada. É um cara diferente, porra. É diferente. Sabe? Aquele recado de sempre, da Simples Reserva, a melhor roupa, a melhor marca de roupas do Brasil. Qualidade reserva. A Simples Reserva é roupa clean. É parceira do canal do Pedrosa. É marca de vascaíno. Então, fica com esse recado aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, ó, o QR Code fica passando aqui para você apontar e ir lá na Simples Reserva com o cupom PEDROSA10 você tem 10% de desconto em todas as peças. Tem para homem, para mulher, para criança, para todos os gêneros. Lá na Simples Reserva você encontra as melhores roupas para ficar bonitão pro seu trabalho, pro seu para sua faculdade, para você sair. Tem gosto para tudo, cara, tem tudo. E a Simples Reserva é uma grande parceira do canal do Pedrosa. Então, ou clica aqui na descrição, no site da Simples Reserva, ou aqui é só apontar aqui, ó, a sua câmera e usar o cupom PEDROSA10, beleza? E aí, o que eu falei pra vocês em relação ao David? Primeira partida, não foi tão bem. Na segunda partida, pô, não jogou tão bem o primeiro tempo, numa função que ele não é tão acostumado a fazer. Aí no segundo tempo ele vai pra posição dele novamente e participa do gol, e joga bem, e tá melhorando fisicamente, e vai se entrosando. Isso quer dizer que o David é um maravilhoso, gente? Que ele é um grande jogador? Que ele vai arrebentar? Não, claro que não. Mas ele é um jogador que pode ser útil. O técnico da seleção brasileira, que é o Dorival Júnior, falou sobre o David recentemente. É um cara que, se não tiver problemas físicos, pode ajudar. E o ponto é esse, sabe? Então, eu acho que dentro dos testes que aconteceram contra duas equipes que são melhores do que os times pequenos do Campeonato Carioca, o Vasco foi muito bem aprovado nesses testes. E o que a gente tem que destacar é: há deficiências. Há carências claras nessa equipe. Claras. Antes de falar dessas carências, eu quero destacar mais uma vez a grande contratação que foi o João Vitor. Zagueiro sério. Sério. Um dos zagueiros mais rápidos do futebol brasileiro, eu não tenho dúvida disso. Potencial enorme. Uma baita de uma contratação. O João Vitor vai ajudar muito o Vasco. O Vasco hoje não sofreu defensivamente. Só sofreu em um momento na marcação alta que o próprio Léo Jardim acabou dando mole ali com o pé. Mas que perigo que o Deportivo Maldonado levou ao gol do Vasco. Eu digo mais, que grande perigo que o São Lourenço levou ao gol do Vasco no primeiro jogo. Então, a parte defensiva do Vasco hoje é melhor do que a parte defensiva de 2023. Ele é melhor. E agora, nessas detecções de carências, e é para isso que serve uma pré-temporada, é para isso que serve um campeonato carioca, eu, na minha visão, tenho que contratar um volante, já falei aqui, um camisa 5, um ponta, de preferência que ele consiga jogar nas duas pontas, mas principalmente, e aí depende muito da situação do Orediano, um ponta direita, nesse caso. Se o Orediano ficar, eu acho que deveria pensar num ponto esquerda, mesmo a comissão técnica enxergando o Payet como ponto esquerda. Porque, por exemplo, nessa posição de segundo atacante, de um enganche mais ou menos ali que ele jogou hoje, foi a terceira opção de formação do Ramon Dias. Esse, digamos assim, 4-1-3-2 foi a terceira formação que ele colocou em campo. Então, o Payet ainda é enxergado como ponta na comissão técnica. Só que precisa de um jogador, não só do David, na minha visão. Se o Orediano fica, você tem Orediano e Adson e Rossi. Se você contrata mais um para a ponta esquerda, você vai ter David, Eric Marcos, aí tem o Serginho lá do lado direito também, que mesmo não sendo a melhor opção, é um cara que tem a confiança do Ramon Dias. E na esquerda você teria o David, você teria o Eric Marcos, você teria mais uma opção, mais a comissão técnica, como eu já disse aqui,
encara o David como o Payet como ponta. Mas, dito isso, eu traria mais um ponta. Porém, nessa lista de prioridades, sem dúvida alguma, as minhas prioridades seriam volante e um centroavante para ser reserva do Verratti, para brigar com o Verratti, para poder ser uma sombra pro Verratti ou até mesmo jogar junto com o Verratti. Tá? Por que eu digo isso? O Verratti é muito bom, gente. O Verratti, ele é um cara que mudou o elenco do Vasco da Gama, que tem uma liderança muito grande. Inclusive, ele mesmo deu uma entrevista falando que está a ponto de renovar seu contrato com o Vasco. Ele tá longe de ser um problema pro Vasco. Longe. Só que ele tem seus 35 anos. Se eu não me engano, são seus 35 anos. Ele não vai aguentar jogar 40, 50 jogos na temporada. E digo mais, vão ter jogos que ele vai estar mal. E que você vai precisar de uma mudança naquilo ali. Seja de característica, um centroavante mais móvel, ou um cara da mesma característica, mas talvez mais novo, com vigor, sabe? O Ryan hoje entrou novamente na posição dele. Só que o Ryan é um garoto, cara. Você não tem como cobrar nada do Ryan. Nada, absolutamente nada. Ele ainda tá jogando numa posição, sendo treinado nessa posição, o que eu não vejo problema. Acho que ele pode ser lapidado nessa posição, porque é um jogador que tem uma canhota muito forte, que é alto, que é forte. Mas, no final das contas, o Ryan, ele é um ponta, um segundo atacante ali pela direita, e ele arrasta muito, tem essa qualidade. Ele não é um centroavante nato. Então requer adaptação. E por isso, na minha opinião, tem que trazer um centroavante. Sabe? Que também é uma detecção que a própria comissão, que a própria diretoria fez. E eles estão tentando. Sabe? Então, por aí a gente vai entendendo que, na minha visão, você contrata mais 3 jogadores nessas carências, um volante, um ponta e um centroavante reserva, você tá pronto pro início do Campeonato Brasileiro. E eu não digo isso porque, Pedrosa, o elenco do Vasco é perfeito. Não, 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 não. O elenco do Vasco não é perfeito. Mas você tem que levar em consideração que há, sim, uma espinha dorsal, que há um grande goleiro, que há uma linha defensiva muito bem formada. Vem a carência do primeiro volante, mas lá na frente você tem o Dimitri Payet, você tem o Verratti, você tem o Paulinho, que até oscilou, mas é um bom jogador. É inegável isso de que o Paulinho é um bom jogador. Sabe? Então, esse meio-campo precisa ser reforçado. O Adson vai chegar e tomara que o Adson consiga se adaptar bem ao Vasco da Gama, que eu acho difícil não acontecer, mas é um jogador que tem potencial, que pode ajudar, que pode ser titular. Tomara que a gente tenha a permanência do Orediano, que ele queira ficar no Vasco porque ele é bom jogador. Então, você tá longe de ter um desastre. Longe de ter um desastre. Agora, contratar é necessário para você criar uma equipe mais competitiva, com mais opções no seu banco de reservas. E aí o resto é com os atletas e é com o técnico. Que, diga-se de passagem, é um técnico muito bom. É um técnico top dentro do futebol sul-americano. Então o Vasco tem esse cara. Tem essa formação, essa comissão muito bem feita. Então eu acho que com esses 3 reforços, o Vasco estaria pronto para o início do Campeonato Brasileiro. Depois, obviamente, no meio da janela, você, mais uma vez, faria retoques. Tá? Essa é a minha visão.